O Gabriel Carvalho quer dizer que o Inter capta ou acha ele aos 9 anos. 9 anos de idade. E ele faz toda a base do Inter. Isso aí. E o que tu presenciou do Gabriel Carvalho? Tu ia dizer, não, eu presenciei o Gabriel Carvalho. Eu tava numa distância muito grande dele, né? Eu vi ele jogando os torneios de bairro, de vila, tal, os campeonatos que tinha. E é interessante, não vou citar nomes, que tinha nomes naquele período que se dizia que estavam na frente dele. E não viraram. Né? Então a continuidade do processo faz com que vire. E o potencial dele também. Cara, depende muito do atleta. Tem bases de clubes, não é uma crítica, que às vezes a base é uma bagunça do caramba, mas tem tanto jogador bom que sempre vinga alguém. Vira alguém. Vira alguém. Então, assim, o que tá certo, o que tá errado? Não sei. Agora... E por que tu acha, aí, cara, fica tranquilo se tu não quiser responder. Por que o Inter não consegue, porque o Inter é tão grande quanto vários. Sim. Mas o Inter não, tirando o Gabriel Carvalho agora, que é difícil tirar o Gabriel Carvalho, porque ele existe e ele já foi vendido por uma Babilônia. Sim. Mas até o Gabriel Carvalho, o Inter tinha um gap, assim, de jogadores que era difícil ter alguém assim. O Johnny foi um que jogou, acho que 2, 3 anos no profissional e tal. Sim. Mas assim, eu acho que o Inter, e acho que eu vejo muito isso pela crítica da torcida, poderia estar revelando para o profissional e, consequentemente, para ganhar dinheiro. Por que será que se perde ou se perdeu bons jogadores, acredito? Porque se tu fez um time que ganhou a Copinha, tinha jogador bom lá. E desse time, poucos sobraram a nível... Perfeito. O que aconteceu, cara? Trabalhei 2017, 2021. Né? Então, de novo, as mudanças de gestão ao longo do processo, que se muda a rota sempre, está se mudando muito a rota. Começa aqui, termina ali. Começa aqui, penso num jogo assim, eu penso na característica do jogador essa. Não, agora vai ser assim. Isso também é um fator Essa é a mudança de rota, tipo... porque assim... Vamos começar agora a focar em extrema. Não, chega. Jogador bom, o top, ele vai sobreviver a todas as cagadas que for feita. Imagino. Resumindo. O jogador médio, para virar bom, precisa de treino, precisa de trabalho, precisa de continuidade. Então é esse que se ferra. Entendi. E esse às vezes que vai bater em outro lugar aí. Entendeu? E o segundo ponto para mim, lá embaixo. Sub-11, 12, 13, 14, 15. O Grêmio tem um processo muito estruturado, bem ou mal, do Cristal, que tem uma escola de futebol, que se projeta os meninos lá. Então, essa captação deles é de 6, 7 anos, 8 anos. O Inter, nesse ponto, ele ainda está um pouco atrasado em relação a isso. E o processo ele tem que ser, como eu falei para você, longitudinal. Então, o que se fizer hoje vai refletir daqui a 5 anos. O que se fez há 5 anos atrás, se reflete hoje. O que se fez há 6, o que se fez há 2, 3 anos atrás, se reflete hoje. Acho que a grande reflexão que a gente às vezes não para pensar é o que se faz lá atrás, 2 anos atrás, 3 anos atrás, se reflete no momento, muitas vezes atual. 2 pontos. Essa prospecção lá das menores para as maiores e a transição da base para o profissional. Que depende muito de quem está à frente do processo. É o profissional que revela o jogador. É o profissional. É o profissional que revela. O profissional que revela. Se ele não virou um profissional, ele não virou. Isso, é o profissional. É o treinador do profissional. Normalmente, o treinador do profissional que lançar o menino, esse sim é responsável por revelar o jogador. Olha só. Treinador do profissional, não da base. Sim, mas assim... Ou gerente de base. O jogador que foi um fenômeno na base, tipo assim, os guris que ganharam a Copinha e não viraram, cara, não foram jogador. Foram jogador. Mas eu digo assim, não foram... Não conseguiram ser o que eles foram na base. Tá passar a barreira. E a gente pega uma geração, por exemplo, a geração 01, uma geração que ganhou a Copa Nike no Inter. Foi a geração que eu peguei depois e foi a geração que a gente trabalhou. A geração do Guilherme Pato. Essa geração dele, 01, é uma geração que lá na 15 ganhou. Não é porque ganhou que forma. Ganhou. Entendeu? 15. E aí o que a gente faz quando a gente retorna pro clube? A gente vê um vazio. A gente não tinha 9900, tinha um vazio na época. Os que tinham. Bruno Fux era 99. É um desses meninos que peguei na primeira passagem lá. E aí a gente ficou teve um vazio ali de um período ali com jogadores. E isso é complicado dizer também, porque você acaba pegando gerações menores que outras. A geração 01 no Inter, em um determinado momento, era a geração... Sim, vamos trabalhar Johnny, Eric, Pato, esses caras. E tinha outros que, infelizmente, não deram o salto. E aí, a partir do momento que você chega no final do processo, cara, é 2, 3, cara, que vai virar, não vai virar mais que isso. Agora, se vai pegar, por exemplo, a geração do campeão da Copa São Paulo, todos estão jogando, 80% estão jogando em algum lugar, tem 20 que não, mas 80% ou 90% estão jogando futebol. Infelizmente... Isso é uma vitória pra ti?
Cara, estão jogando. Não, eu digo assim, isso geralmente se perde. Muda de profissão. Isso aí. Então você tem 80% ou 90% jogando, agora você vai jogar Série A, B, C ou D do brasileiro, aí não cabe a mim. Aqui dentro daquele processo lá, teoricamente, não é só pela vitória, mas o processo em si ele foi vitorioso. Sim, entendeu? claro. Porque todos estão jogando. Agora, se a transição dele foi boa ou não, aí não sou eu. É a transição, né? Acho que essa é o grande segredo, é a transição. É a transição. Isso aí, pra mim, é batata e ter uma linha longitudinal de processos de construção de atletas. Essa campanha agora... Palmeiras, João Paulo Sampaio, tá desde 2015. Isso aí é um animal. Ele tá desde 2015, 14 lá, cara. Não, ele era do Vitória. Olha quanto tempo ele tá lá. Olha quanto tempo que ele tá lá. E assim, o Palmeiras foi começar a aproveitar, a primeira geração que foi aproveitada realmente do Palmeiras foi do Patrick de Paulo, que tá no Botafogo. Não foi do Gabriel Jesus? Mas acho que o Gabriel Jesus, acho que foi só... acho que ele era um diamante aí, só naqueles guris. Isso aí. Aqui realmente... Aí o Gabriel Menino, o Patrick de Paulo, é uma geração posterior. 2019, eu joguei contra essa geração em 2019, Copa São Paulo. Até eliminei eles na Copa São Paulo. Isso aí. Essa que tu passou do Palmeiras e do... Figueirense eu tava. Isso. Ô Fábio, então para não encerrar também, que senão eu te encher o saco. Mas é um fracasso que foi o que o Inter fez esse ano na Copinha, né? O time do tamanho do Inter não conseguiu fazer um gol. Ai, Duda, cara, assim... Eu não quero te botar em... Copa São Paulo é difícil. Olha o tamanho do Inter, cara. Copa São Paulo é difícil. É o pior campeonato que se tem pra se jogar. Porque toda vez que você cai da primeira fase, cara, é ruim. Porque pra mim a Copa São Paulo, o que é importante na Copa São Paulo é você ir passando de fase, porque você adquire uma experiência do caramba. É um campeonato muito competitivo, um campeonato que adquire experiência. Joga situação boa, situação ruim. Hoje, o que tá acontecendo muito? As equipes estão pegando muitos jovens e colocando já na equipe principal para fazer o estadual. Então você acaba indo com equipes mais jovens. Quando você vai com equipes mais jovens, o risco de dar uma cagada é maior. Tá? A gente fez isso, cara, na época que eu fui campeão da Copa São Paulo, o ano anterior, que foi o ano de 2019, a gente jogou com o primeiro ano no Brasileiro Sub-20. Olha a classificação nossa, Brasileiro Sub-20, nós ficamos em 15º, era 20 equipes. Porque nós pegamos e apostamos no primeiro ano da categoria. E aí depois, quando cai a idade, aí a gente vai pra Copa São Paulo, a gente meio que... Não. Atropela, porque caiu um ano, saiu a 9-9, ficou 0-0-0-1. E 0-2, que daí foi a geração do Praxedes, Vini Melo, também jogou um pouquinho no profissional do Inter, então foi essa da geração. Então assim, cara, é ruim, é péssimo, mas antes de qualquer crítica, coisa, tem que analisar como que tá o processo. Se está estruturado, se está organizado, se tinha, né, porque a gente exige muito. E eu acho ruim, realmente. Não, depende se o processo. Fora, beleza, então é desinformação minha. Mas eu fui abduzido, Duda. Eu estava na Copa São Paulo com o Flamengo. Minha última Copa São Paulo. 2020. Ficando velho. 2022. Fizemos a primeira fase, 2 jogos. 10-0 e 4-1. Time top. Matheus França, André Luiz, atacante. Márcio. Time bom. Vitor Hugo tava, Peço tava, time bom. Os caras me ligam, Fabio, sai daí e traz 11. Vocês vão começar o estadual carioca. Peguei o time 11. Aí o Flamengo perde, depois daí outra comissão tocou, perdeu pro Oeste, eu acho. Entendeu? Mas assim, eu levei 11 jogadores, já tinha mais 10, 8 que já estavam lá, que eram com idade de sub-20. Então ficou um time praticamente lá de primeiro ano. É óbvio que o clube grande tem a obrigação de ir bem em competições. Só que a Copa São Paulo tem um ponto. Por exemplo, os clubes do interior de São Paulo jogam tudo com o último ano. Então imagina, uns guri mais forte. 0,4 jogando contra 0,6, 0,7. Isso tem diferença na base. Muita diferença.